na digressão, tá? A parte difícil é da solução. A primeira parte é o seguinte, a solução, e esse é um ponto que a gente conversa muito, ela, se eu fosse falar assim, tem uma fórmula para resolver isso aqui, ela não tem, tá? E aí, antes que vocês falem, o cara criou uma expectativa aqui, não entregou nada, mas não é isso. A solução é um determinado approach político. É um determinado tipo de construção. E isso já está havendo, tá? E esse é o ponto que eu queria comentar com o Ricardo, porque não quero parecer novamente pretensioso, mas o mandato do Kim, o tipo de discurso que a gente vem criando, o tipo de comunicação, ele aponta para um caminho que ainda não ganhou escala. Mas eu olho para o trabalho da academia, do desempenho do Arthur, eu vou assim, do desempenho do Arthur nas eleições de 2020, a academia MBL, a formação de um público que, em termos de consciência política, basta comparar o dia 12 com o dia 2, é outro, é um nível de consciência política que partido algum tem. Chegando para a postura nossa de é uma honestidade, assim, não tem um plano pronto. O Ciro diria assim, fique tranquilo, já sei como resolve, pegue, puxa aqui, tire dali, volta. Ele tem um plano, ele alega que tem esse plano. Eu acho, assim, eu duvido que o plano dele responda esses problemas que a gente está colocando. Eu acho que ele está presumindo uma facilidade que ele não tem. Até porque ele presume uma coisa que ele sempre fala. Não, porque nos 6 primeiros meses o presidente tem um poder imperial e lá. Mais ou menos. Quem garante? Não tem nada de garantia. A garantia é assim, que você tem o apoio do povo que votou em você, só. Tem a garantia que você tem 6 meses de poderes quase cesaristas? Sim. Não. Se você vier com muita agressividade, pode ser que na primeira semana você seja encurralado. Lembrando que às vésperas da reforma da Previdência, o Maia e uma parte do Centrão já estava passando pauta-bomba, dando recado, não é assim que é, não é assim, vai perder de novo e tal. Tinha menos de 6 meses, sim. Foi logo que chegou. Não, foi sim. Então sim, foi nesse período, então não é assim que a banda toca, e o que o Ciro propõe é assim, é uma mudança muito grande no modelo econômico brasileiro, que ele não vai resolver em 6 meses, ou seja, ele vai precisar ter governabilidade no processo todo. Tá? E que, assim, os mercados já antecipam. O problema do mercado é que ele antecipa isso. Então, assim, a galera vai tirar o dinheiro do Brasil antes? Já. E aí vai funcionar como? Pra ganhar, já tiram antes. Antes dele assumir, já tira. E aí o problema que ele vai enfrentar, todo mundo vai enfrentar, sabe qual é? Existe uma agenda de produtividade combinada com algum tipo de austeridade econômica que ela, pra mim, ela é obrigatória, não tem o que fazer, que é o que fala o tempo todo, esqueci, o Marcos Lisboa. Assim, cara, nós somos pouco produtivos, entendeu? É ruim. Temos que aumentar a capitalização, e aumentou nossa base, gerou capacidade de investimento, e aí você pode escolher 2 caminhos. Eu quero um caminho mais coreano, chinês, intervenção. Eu quero laissez-faire. Aí você discute, mas eu acho que... Para fazer isso tem que cortar os privilégios já de cara. Você tem que ter grana. Você não consegue ter nenhum projeto, vou endividar, mas já está esgoelado. Vai ter que cortar tudo, vai ser chegar e pau, já corta. Então, aí... Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem um projeto, o MBL, ou o approach político do MBL, não é porque a gente é do MBL, tá? Me corrige, Ricardo. É o approach mais honesto que tem. Sim. Porque esses dias a gente bateu no da Cunha. Tá falando aqui que não tem plano nenhum. Não tenho plano nenhum, não tenho solução fácil. Que movimento político do Brasil diria, nós não temos plano? Ninguém diria isso. Não tem. Todo mundo fala, é só privado. E é o seguinte, esse tipo de approach, ou esse tipo de moderação na apresentação das soluções, isso é muito bacana. Porque faz parte de um processo de construção que, se eu for falar de verdade, se eu puxar alguns dos intelectuais mais conceituados, até os da esquerda, eles mesmo não têm resposta. Não. O Safatli perdidinho tá falando em revolução armada. Se eu for pegar um... Então assim, os caras estão perdidos, ninguém tem uma solução fácil para dar, e a solução para esse problema da democracia, do pacto de 88, não sei, tudo isso está em aberto e ninguém está resolvendo. O Lula, para mim, agrava o problema em médio prazo, não em curto prazo. Bolsonaro ele quer dar um golpe, né? Não pense que o Bolsonaro não tenha isso em mente. E os demais, eles acham que eles vão dar o famoso nó em pingo d'água. Talvez o que a gente veja para as próximas décadas no Brasil é a ascensão de um ditador, de fato. Porque assim, a democracia brasileira é uma democracia frágil, todo mundo sabe disso. O Bolsonaro já abriu muito a janela do discurso possível.
Ou seja, ele já tornou bastante verossímil e possível discursos golpistas. E tem uma parcela considerável da população que compra esse discurso com facilidade. É que o Bolsonaro ele é covarde, ele vai e volta, ele recua, ele tem rabo preso, então ele não é um líder, entendeu? Um líder firmeza. Só que se chegar um líder que tem um apoio que o Bolsonaro tem daqui umas décadas e vier com um discurso e fizer e for pra cima e tomar exército a porra toda, os caras podem fazer uma revolução, como o Getúlio fez. Não foi Getúlio quem terminou o ciclo da República Velha? E olha só, Getúlio termina o ciclo da República Velha operando duas transformações de enorme magnitude, que é a destroção, a derrubada total, a destruição do sistema político oligárquico da República Velha, que ele quebra, porque ele nomeia interventores em tudo que é lugar, quando ele é ditador. Então, assim, os governos mudam, a porra toda muda. E uma mudança de orientação econômica drástica, que é um Brasil rural que deixa e tal, e aí vem uma industrialização pesada sob controle do Estado, muda. O Brasil muda assim, muda muito. Então, talvez a gente esteja, infelizmente, preso a uma mudança desse tipo. Chegar alguém que vai dizer, não, aqui acabou, quebrar o sistema, muda a economia, muda tudo, e daqui pra frente é isso. Aí volta a democracia. Eu me submeteria a uma ditadura do Kim, facilmente. A ditadura nipônica. Não, porque o Kim não tem jeito pra ditadura. Não quer. O Kim é um democrata de alma. Ele é o Kim é o mais democrático de todos os nossos quadros. Sim, pior que é verdade. Não é um dos menos. Eu sou pouco mesmo. Eu não sou muito, não. Meu apego à democracia é isto. É que tem, assim, se eu não me engano, até você manja disso. O Aristóteles não considerava a democracia algo bom. Não. Nunca foi algo... Mas assim, a Constituição ideal para Aristóteles era uma mistura de Constituição aristocrática e de Constituição democrática. Ele valorizava, por exemplo, o papel das classes médias, porque ele dizia que os grandes, os ricos, eles tinham um interesse autocentrado e os pobres tinham o interesse de nivelar tudo para baixo, para obter benefício. Então ele valorizava as classes médias. Não é assim, ele não tem uma teoria ditatorial do poder. Mas é isso que explica, por exemplo, o sucesso da democracia americana por tanto tempo? Porque era uma democracia de gente média. Eu acho. Assim, a participação política nos Estados Unidos sempre foi incomparavelmente maior do que o Brasil. Não tem comparação. Porque você tinha ali uma faixa de de médios proprietários, de comerciantes e de gente com capital muito difundido que fizeram a Revolução Americana e que continuaram a democracia. Então, esta faixa média que fez a coisa funcionar. No Brasil nunca teve faixa média. Sempre foi uma elite muito poderosa com o povo aqui embaixo. Quem era a faixa média? Não tinha faixa média, eram funcionários públicos era a faixa média, que se associava a essa elite. Então, a estrutura social é muito desigual. Então, a distância é muito grande. E isso explica o tipo de capitalismo que a gente teve, enfim, tudo, né? Aqui em São Paulo, já que a gente está falando sobre esse assunto, e eu fiz essa pesquisa para o documentário, aqui em São Paulo houve, de fato, um ensaio. Ali nas primeiras décadas, é fato, houve um ensaio de algo diferente. Porque a gente veio com um aporte étnico diferenciado, de imigrantes e não sei o quê, a gente, como se eu fosse paulista. Aqui, os paulistas. E aí a construção foi um pouco diferente. Mas resultou que não funcionou, né? Porque São Paulo perdeu a guerra, veio Getúlio, e a coisa foi. Pois é.